Pode se sentar, amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Obrigada pela oportunidade, para o irmão Vanderlei e para a pastora Sônia, né? Por nos conceder essa graça de estar trazendo a palavra. E eu vou pregar uma palavra que eu preguei há muito tempo. Até falei para o Cadu que eu ia pregar dele, mãe. Aí ele lembrou, até falei, nossa, Cadu, tá lembrando das palavras, né? Sinal que falou com ele, né? Daí ele falou assim, é sobre Gileade? Eu falei, não. Mas assim, achei interessante ele lembrar que essa palavra foi muitos anos, ele era novinho ainda, adolescente ou criança, quando eu preguei, ele lembrou. Mas eu falei, não, Cadu, não é essa. Essa palavra há muito tempo está falando comigo. E a gente vai trazer hoje para a nossa vida, né? A Paty orou aqui, falou do que está acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, né? A gente está vendo sempre as notícias ruins que está acontecendo, né? E assim, a gente acaba se entristecendo, né? E como a Carol falou aqui, a gente sabe que Jesus está voltando. Tá assim, os sinais. Mas a gente não sabe a hora, nem o dia, e cada dia a gente vai vivendo essas angústias que vai vindo, né? Então, Deus tratou muito nessa palavra comigo, eu já preguei aqui, não sei se os irmãos que vão lembrar. Então, eu quero que os irmãos abrem Números, amém? Todo mundo conhece essa história, né? A história de Israel, do povo de Israel. Eu quero ler Números 21, a partir do 4. E aí, é o Emanuel que tem, né, Emanuel? Pode colocar para mim João 3, 14. Por favor. Números 21. Amém? Vou passar a ler. Então, partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-te sobre uma haste, e será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para de bronze, sarava. Amém? Aqui a gente já conhece a história, muitos conhecem a história de Israel. Eles viveram 430 anos no cativeiro, preso, escravo. Aí foi lá, vieram as pragas, até que eles foram libertos. E passaram, né, a rodear 40 anos no deserto. Por quê? Porque o que eles poderiam fazer em pouco tempo, demorou 40 anos, pelo motivo maior, a murmuração. Esse povo tinha tudo para entrar na terra prometida, mas eles viviam murmurando. Nada estava bom para eles. Lá, né, onde eles estavam presos, lá onde eles eram escravos, eles reclamavam. Quando eles foram libertos e tinham tudo, eles também reclamavam. Aí chega nessa parte aqui, que eu quero falar para vocês. Eles estão ali, comendo pão que Deus tinha dado. Eles tinham água, eles tinham tudo. Mas eles olham para aquele pão e chamam, eles assim, consideram aquele pão como como eles estivessem com nojo
de comer aquele pão. Um pão vil, sabe? Um pão, ele como se tivesse mofado, como se fosse uma coisa tão assim, horrível. Aí Deus pega e fala assim, peraí, né? Estou dando tudo para vocês. Coloquei lá, né? Vocês não passaram calor, não passaram frio, teve água, teve alimento do céu, teve tudo. Então agora eu vou mandar uma coisa para vocês, que vamos ver se agora vai ser legal. É mais ou menos assim que acontece com a gente. Hoje a gente vive num mundo onde nós temos tudo, né? Onde Deus nos deu, né? O que a gente pode falar? Uma casa. Muitas vezes é aluguel, mas a gente tem condições de pagar. A comida, o alimento. Tudo que a Paty falou no domingo aqui, que foi uma palavra maravilhosa, a gente tem tudo. Mas ainda assim a gente está lá murmurando. Aí Deus fala assim, então tá bom. Não tá bom o pão? Não tá bom a água? Vocês estão insatisfeitos? E esse é o tema de hoje. Insatisfação. Nós somos insatisfeitos com tudo, quase. Nada tá bom. Eu trabalho no lugar onde muitas pessoas são insatisfeitas. Eu trabalho no lugar onde as pessoas são insatisfeitas. A Paty, a Fran, que é a minha testemunha, pode falar. Nada tá bom. Se você está fazendo, ainda tá bom. Mas se você deixou de fazer alguma coisa, já não vale mais. Aí o posto de saúde não presta, aí os médicos não prestam, aí a auxiliar da recepção não presta, aí esses agentes de saúde também. É bem assim. Porque o povo é assim, sempre insatisfeito. Quanto mais você dá, mais eles querem e mais eles ficam insatisfeitos. E aqui a gente viu, então é assim? Deus falou assim, então tá bom. Vocês estão insatisfeitos. E eu vou mandar uma coisa boa para vocês, então. Serpente. Serpente. O que quer dizer serpente? Quando você olha para uma serpente, eu vi um pastor falando, achei tremendo, você sente asco. Sente uma coisa, né, nojenta, né? Uma serpente, uma cobra, é uma coisa que você tem medo. Ele falou, então tá bom, vou mandar serpente. E ali o que aconteceu? Muitos foram mordidos e muitos morreram. Aí eu acredito que eles acordaram, falaram, peraí, Moisés, por favor, faz alguma coisa por nós aí. Ora por nós, porque nós pecamos contra Deus. Fala com Deus, Moisés. Pecamos contra você e contra Deus. Aí Deus vai lá. Olha, mesmo com aquela insatisfação daquele povo, ele olha e fala assim, faça assim, uma serpente de bronze e coloca ela sobre uma haste. E todo aquele que olhar para ela e for picado por ela e olhar para ela, será curado. Aí você olha, João 3,16. Aqui é uma simbologia de Jesus. Eu quero falar mais de Jesus hoje. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Pode pôr outro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente está aqui hoje, em poucas pessoas, uns estão em casa, se não for para falar de salvação, e nós estarmos na igreja é em vão. É muito bom sentir a presença de Deus. É muito bom orar. É muito bom estar aqui. Mas quando eu olho para essa palavra, e ele fala assim, que do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto. Serpente, maldição. A gente sabe que quando Eva estava lá,
a serpente ela não arrastava e não comia o pó e ela não foi amaldiçoada. A gente não sabe como era a forma dela. Pode ser que tinha brilho, não sei. Mas qual que foi a condenação? Maldita ela seria e ia rastejar. E aí que coloca a serpente, maldição, e o bronze, a justiça. Aí ele fala que de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A cruz, o símbolo da cruz, ele se fez maldito. Isso é da Bíblia, por nós. Ele se fez maldição por nós. E o que a gente está fazendo hoje com o que ele tem para nós? Com o que ele nos dá? Eu vejo hoje, assim, vamos falar em geral, a igreja está doente. Só que ela não quer buscar o tratamento. Porque o tratamento é Jesus Cristo. Nós vamos precisar, sim, passar muitas vezes por psicólogo, psiquiatra. Nós vamos precisar muitas vezes, isso tem que acontecer, como foi falado no domingo aqui também. Precisa. Mas nós temos que olhar para Jesus. Olhai para Ele, sereis iluminados. É Ele que nós temos que olhar. Nós temos que parar de achar que nós, assim, vamos ser curados só com dipirona. Ou só com paracetamol. Eu posso falar isso como prova viva que eu vejo lá no posto? As meninas falam, eu vejo assim, o que você quer tomar? O médico fala assim, como a pastora falou aquele dia aqui, o que você quer tomar? Bezetacil ou você quer tomar medicação via oral? Tem gente que fala, não, eu já quero tomar Bezetacil. Eu não quero, porque eu não gosto. Eu prefiro tomar remédio. Eu já falo, eu quero esse aqui. Eu já sei, até sei o remédio que eu quero. Mas não me dê Bezetacil, eu gosto de fazer. Mas não me dê Bezetacil. Eu não gosto. Mas eu sei que uma Bezetacil, ela cura muita coisa. Eu sei que uma Bezetacil, você vai tomar e outro dia você vai estar bem. Mas as pessoas querem o quê? Paracetamol, dipirona, né? Que esse remédio tão fraquinho. Não, dipirona é bom, dipirona também é bom. Mas não é uma Bezetacil. Então, quando você olha para Jesus, para você ser curado, é olhar para Ele e saber que o remédio vai vir dele. Pode pregar quem for aqui. Pode ser, eu vou pôr um que eu gosto. Eliseu Rodrigues, eu gosto demais. Pode Eliseu Rodrigues pregar aqui, que prega muito. Pode vir o melhor pregador, Hernandes Dias Lopes. Vamos falar dos pregadores bons, que a gente conhece. Augusto de Nicodemos. E vamos falar dos pregadores que a gente conhece. Pode ser quem for. Se você não obedecer, se você não olhar para Jesus, não vai adiantar. Se você não olhar para Ele, você não vai ser curado. Eles foram mordidos pela serpente. Eles foram contaminados. Eles foram envenenados. Mas quando eles olharam para aquela haste que simbolizava Jesus Cristo, eles foram curados. A igreja hoje precisa de cura. Mas assim, o que é cura física? É fácil cura física. O físico é fácil. Se eu for contar tantos testemunhos aqui, de quantos que eu vi, eu vou contar só um que aconteceu esse dia no posto. Uma paciente foi, e a gente tem o costume de falar que a gente tem, a irmã passa no posto, hoje eu falei para ela, conhecer da igreja. Falei para ela, né? Ai, da igreja você está indo. Seja sempre bem-vinda com a gente, falei para ela, né? Estou muito feliz ela estar vindo com o esposo, os filhos. E aí, assim, aconteceu um caso assim. A gente está falando de cura, tá? E a mulher não descobriu que ela tinha. E ela é da igreja. Ela não descobriu que ela tinha. Ela chegava lá no posto, ela chorava. E eu ficava com dó porque as lágrimas machucavam ela.
porque ela estava toda cheia de ferida. Aí ela chegava assim, chorando já. A Pati, não sei se viu ela, chorando. Ah, Pati viu. Ela chegava chorando já. E eu falava, meu Deus, o que essa mulher tem? E ela fazia exame, fazia exame, fazia exame, fazia exame. Ela chegava assim, ó, olha quanto exame eu fiz já. Eu não sei o que eu tenho. Olha que quanto exame, eu não sei o que eu tenho. E um belo dia, depois de 2, 3 meses, ela tinha passado no médico, feito exame. Estava eu na vacina com a Karen, uma amiga minha. Beleza. Eu tenho certeza que foi Deus. Porque de mim eu não ia lembrar. E nisso, a gente conversando e tal, e ela falando. Eu falei, você já fez algo? Não vou falar por ética. Ela, o que é isso? Eu falei, você já fez algo? E ela, tipo, não. Eu falei, então você vai fazer agora. Quando eu falei, não precisa nem da recepção, eu vou colocar seu nome aqui. Coloquei o nome dela. Aí eu coloquei o nome dela lá. Falei, eu mesmo vou colocar, você vai lá na enfermeira e vai fazer. Aí, a gente lá aquela, ai meu Deus, tomara que seja isso, tomara que seja, tomara que descubra, tomara que descubra. Sabe quando você quer que descubra o que é para a pessoa ser curada? E assim é com Deus. O que é que você precisa para você ser curado? O que você tem aí? O que é que está dentro de você? Qual é a ferida ou o que é? E ela foi. E eu lembro que nós ficamos, ai, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Daqui a pouco ela volta. Olha, descobriu o que eu tenho. Eu falei, oh Deus, eu nunca glorifiquei tanto a Deus. Eu falei, não acredito. Mas foi Deus, naquele momento, que falou assim, pede isso para ela. E hoje ela está toda feliz. E falando, hoje eu estou feliz. Ela chora agora de alegria. E fala, agora eu posso até chorar, porque não está doendo mais. Eu não tenho mais nada. Ela vai contar o testemunho na igreja dela. E hoje eu vi, ela foi ontem. Eu falei, olha, Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele trouxe para você aquilo que você tinha para você ser curada. Você passou em tantos especialistas e ninguém conseguiu. Mas Deus deu uma luz ali para nós. Foi uma luzinha. E você foi lá e Ele mostrou aonde estava a sua doença. E eu quero perguntar para você e para mim, aonde está a nossa doença? Aonde está a nossa doença? Qual que é a nossa doença? Que muitas vezes nos deixa tão assim, impaciente, tão ingrato, né? Aonde está? Aonde está? Qual que é a sua doença? O que você tem dentro de você? Ou o que você tem fora de você? Mas se for na carne, os médicos estão aí. Mas se for no espírito, você vai ter que olhar para Jesus. Ele está aqui. Ele está todo o tempo aqui. Só que muita gente não quer ser curada. Muita gente vem na igreja, sai da igreja e não quer. Porque não quer contar o que você tem. Você, quando vai no médico, você precisa falar dos seus sintomas. Não é? Quando você vai lá no médico, você vai ter que falar, olha, vamos supor, eu estou com a minha garganta infeccionada. Chego lá e falo, olha, minha garganta está doendo, estou com dor do meu ouvido. Ai, hoje eu não... Você vai ter que contar os seus sintomas. Ai, estou com dor nas minhas costas, ou eu estou com... E você vai contando o que você tem. Às vezes passa paciente lá e fala, ó, conta para o médico que você tem, mas conta tudo. Porque daí ele já vai ver, já vai achar o que você tem. E eu sempre falo, conta tudo. Porque às vezes o paciente chega lá e fala assim, ai, a minha pressão está 16/10, é normal. Eu falo, não é normal. Não é. Você pode, eu sou muito sincera. Eu falo, com a pressão, se ela subir, você pode ter um AVC, você pode ter um infarto. Não é normal. Eu falo bem assim. E é assim que tem que ser. Ah, minha diabetes está 500. Ah, é normal. Eu falei, ah, normal, não é normal não. Está muito alta. Mas ele sai e fala que é normal. Então você vai ter que contar. Quando você vai no médico, você vai ter que contar. Se você tiver com a garganta infeccionada, com uma placa de, vamos falar, de pus,
Ele vai falar para você, você precisa entrar com antibiótico. E vamos passar também um anti-inflamatório. Aí passou 3 dias, você não está mais com aquela garganta inflamada. Você não está mais com aquela dorzinha mais de garganta. E está melhorando. E depois você está bem. E aí, passa mais um tempo, pode ser que aconteça de novo, ela vai voltar. Mas tem um remédio certo. Se você está com uma ferida, a gente tem um preparo. Se você está com uma ferida e você olha aquela ferida, geralmente ela está gigante. Então eu vou falar, olha, agora a gente vai começar com essa pomada. Depois, quando estiver mais bonitinha, essa aqui. E depois, quando ela estiver quase fechando, é só isso. Então também, tem jeito, né? Se você estiver com uma doença que seja mais séria, você vai estar indo entrar com quimioterapia, radioterapia, que vai te ajudar. São as doenças da carne. Se você tiver com qualquer tipo de doença, o médico vai te dar a medicação certa. E no espiritual? E no espiritual? Eu não sei o que é pior, se é na carne ou se é no espírito. Ou melhor, eu sei que é pior, é no espírito. Eu sei. A carne muitas vezes te derruba. A carne muitas vezes te deixa caído. Ali, né, a pessoa doente, ela não tem força. Mas aí você vai melhorando, vai hidratando e vai tomando os medicamentos, você melhora. Mas no espiritual é muito mais sério. Aqui, esse povo ingrato, esse povo que estava impaciente, viveram olha para vocês verem, eles ficaram 430 anos escravo. Eu fico pensando, se eu tivesse 430 anos escravo de Faraó lá, tipo, sendo escravo dele, porque eles eram escravizados, eles tinham que fazer tudo. Quando eu fosse liberta, eu ver aquele mar abrindo, eu acredito que, gente, a gente teria que ser outra pessoa. Ah, mas não, lá foi naquela época. Não, hoje é a mesma coisa. O mar está abrindo. E você, muitas vezes, e eu, ainda estamos insatisfeitos. Está descendo lá do céu o maná. E eu e você estamos insatisfeitos. Ah, mas assim, a água bateu lá, está saindo água da rocha. Que é impossível. Eu e você estamos insatisfeitos. Porque nós vivemos um mundo de insatisfação. Nada está bom. Se eu tenho um carro bom, eu quero um 0. Ah, eu quero um 0. Ah, se eu tenho uma televisão assim, média, eu quero aquela maior. Eu estou falando de material. Não que você não tem que ter mesmo. Mas mesmo assim a gente é insatisfeito. Um mundo insatisfeito. Uma igreja insatisfeita. Você tem um lugar para sentar. Você tem um lugar para entrar. Você tem uma boa palavra. Você tem um bom louvor. Sai daqui insatisfeito. Mas, como eu falei das coisas da carne, agora eu quero falar do espírito. Só há uma solução. Olhar para Jesus. Nós não vamos vencer se nós não olharmos para Jesus. Se eu olhar hoje os problemas que a gente tem, o Brasil do jeito que está, que a gente está vendo o que está acontecendo, eu vou falar, não quero mais, Senhor. Quero ir embora. Como a Paty fala, me leva. Quero ser arrebatada logo. Está difícil demais. Imagine nós que somos cristãos insatisfeitos, perto das pessoas que não são da igreja, que hoje se encontram muito mais insatisfeitos. E a gente vê as pessoas no vício, né? A gente vê as pessoas, a Paty falou, e a gente tem amigos em comum no vício do jogo. Muitas vezes não consegue sair. E está ali sofrendo. Não consegue falar para o esposo ou vice-versa. E está ali, naquele vício que é o mesmo que a droga, que é o mesmo que o álcool.
e só vai conseguir se olhar para Jesus. Porque de um modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha para Jesus. Está difícil, olha para Jesus. Está doendo, olha para Jesus. Ah, você foi picado pela serpente, olha para Jesus. Ah, mas está muito difícil, Senhor. Eu não estou aguentando mais. Olha para Jesus. Jesus é o centro dessa palavra. Ele é tudo. Nós falamos de Paulo, nós falamos de Moisés, nós falamos de todos os homens. Mas aqui, o nosso centro é Jesus. Porque todos aqueles que olharam para Ele foram salvos. Todos aqueles que olharam para Ele foram libertos. Aqui, se você for ver antes, o Nicodemos, ele não entendia muito o que queria dizer. E Jesus falando com ele, conversando com ele, repreendendo ele. Ele à noite indo ver Jesus, porque ele estava com medo. Diferente de Jairo, que foi de dia e se prostrou. Ele também era, né, lá vamos pôr lá, a Suprema Corte lá, né? Que existia também, igual existe agora. Mas quando Jesus olhou para ele, falou para ele, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E assim é para nós. Nós temos que nascer de novo. Não dá mais para ficar do mesmo jeito. Aí você fala, eu ouvi um pastor, ele falou uma verdade. Você está num processo, você fala, eu sou pecador. Ele fala, nunca mais fala que você é pecador. Você é um santo, se aperfeiçoando a cada dia para não pecar. Nós pecamos, mas eu não sou mais um pecador, porque Ele já morreu na cruz e levou todos os meus pecados. É isso que diz a palavra. Então, igreja, o que eu quero passar para vocês hoje é que, igreja, nós precisamos ser curados. E não dá para ser curado se não olhar para Jesus. Se eu olhar para a Pati, eu não vou ser curada. Se eu olhar para o meu esposo, eu não vou ser curada. Eu não vou ser. Mas se eu olhar para Jesus, ele não tem o dom da cura. Ele é a cura. Ele não tem o dom do amor. Ele é o próprio amor. Ele não tem dons. Ele é tudo. Ele é o dom. Ele é o pão da vida. Ele é tudo que a gente precisa. E nós estamos a cada dia insatisfeitos. Eu não aguento mais tanta insatisfação. Parece que a gente faz. Eu estou falando agora, não no espiritual, no pessoal. Tantas vezes eu chego e falo, meu Deus, eu faço tanto. Mas parece que nada está bom, Senhor. Mas Deus fala, continua fazendo. Continua. E mesma coisa no espiritual. Então, irmãos, nós precisamos ser curados. E eu quero terminar. E como Deus aqui, Ele fala aqui, porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira. Esse tal dele é tão maravilhoso, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu só quero terminar. E eu quero falar para você o que você vai encontrar na cruz. A haste, né? A serpente de bronze significa Jesus Cristo. Ele fez aquela serpente para curar lá e hoje aqui. Eu quero falar, e eu quero que o Manuel coloque, eu vou falando, você coloca, Manuel? Então, a primeira coisa que eu quero falar para terminar. O que você vai encontrar quando você vai olhar para Jesus? Primeiro, Isaías 53:10. Eu vou estar terminando, tá? Vou só ler rapidinho. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiação? Perdão. Na cruz, quando você olha para ele, você encontra perdão. Quando ele está lá, ele fala, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. A igreja precisa se perdoar. E também se perdoar, porque ele já nos deu o perdão. Segunda coisa, Romanos 6,18. Quando você olha para Jesus, perdão. E libertados do pecado, fosse feitos servos da justiça. Libertação. Você olha para Jesus, você tem que ser liberto. Aí você vai falar assim, cultos de libertação, vamos pôr a mão. Vai sim, vai ter libertação. Mas você vai ter que tirar os grilhões. Tem que ser liberto. Tem que tirar os grilhões. Na cruz você encontra, olhar para Jesus na cruz. Libertação. 1 Pedro 1:2, 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Regeneração. Regeneração. Você foi regenerado. Você hoje é uma nova vida. Quando você olha para ele, você encontra perdão. Quando você olha para ele, você encontra libertação. Quando você olha para ele, você encontra regeneração. E quando você olha para ele, Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A gente encontra justificação. Nós somos justificados. Ele nos justifica. O homem condena, Satanás condena, mas ele morreu na cruz para nos justificar. E 2 Coríntios 5, 18 e 19. Perdão, quando você olha para ele. Libertação, regeneração, justificação. Agora essa é maravilhosa. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. É esse ministério que Ele quer conosco. Nos reconciliar com Ele. É esse ministério. Muitas vezes nós estamos preocupados, que ministério eu tenho? Que ministério você? O que eu vou ser? O que vão me ungir? Sabe qual ele tem para você? Reconciliação. É isso que ele tem quando você olha para ele. Agora, Romanos 8:15. Esse é maravilhoso. Todos são, né? Como está escrito, o que muito colheu, não. Desculpa aí, Manuel, acho que você pôs errado. Romanos 8:15. É o nome da nossa igreja. Porque não recebesse o espírito de escravidão. Você não é mais escravo, porque ele já nos libertou. Quando você olhou para ele. Para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Paizinho, paizinho, paizinho. Perdão, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção. Ele nos adotou. Nós somos filhos. Nós somos filhos e Ele é nosso papai. Agora, Romanos 1:4. Estou terminando.
declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Santificação. Nós temos que nos santificar a cada dia. Nós fomos perdoados por Ele. Ele levou tudo na cruz. Mas a santificação a cada dia. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós não somos pecadores. Nós somos santos lutando contra o pecado. E para terminar, Romanos 5:2. Romanos 5:2. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glorificação. Então, irmão, se você chegou aqui hoje, doente da carne, pode ir lá no hospital, no postinho, que vai ter alguma coisa, algum remédio que vai te curar. E se não tiver, vai ter tratamento. Agora, se você chegou aqui doente no espírito, ou você que está assistindo, olhe para Jesus, que você vai encontrar nele perdão, libertação, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. E cura e salvação. Amém? Podem ficar de pé.